Como podemos mensurar o bem-estar psicológico das pessoas? Tanto o seu como de seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho, na escola, na faculdade. Cecília Tsutsui aqui, eu sou psicóloga e criadora do método Psicologia Anti-Estresse. Pensar, psicologia positiva, mindfulness, neurociência aplicada, tudo isso temos aqui enquanto pilares da psicologia anti-estresse, que utilizamos estes recursos para nos fortalecermos internamente, nos fortalecermos emocionalmente. Seja bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero estar trazendo um pouquinho dos conceitos aí pela psicologia positiva do bem-estar psicológico. Inclusive, a escala que vou estar falando hoje foi disponibilizado no grupo de aquecimento que está acontecendo ali dentro da área de membros. O link deve estar na descrição se você ainda não está neste grupo e foi aplicado então como uma das microtarefas aí de aquecimento para setembro amarelo que está chegando aí, é, a aplicação desta escala de bem-estar psicológico. Mais uma ferramenta de autoconhecimento muito bacana, muito fácil de aplicar e o resultado, para quem está lá no grupo, dentro de 24 horas, vai estar disponível ali dentro deste grupo, tá ok? Então, se você ainda não está no grupo, acesse o link da área de membros, que tem as informações lá dentro de todo o movimento, de todo o contexto, tá? E uma das tarefas é o preenchimento da escala de bem-estar psicológico, né? Essa escala foi idealizada pela psicóloga Carol Reef, né, baseado na psicologia positiva, e eu quero estar trazendo aqui a ponte com o modelo PERMA de Martin Seligman, que é o fundador, aí, o pai da psicologia positiva, tá bom? Então, esse teste, né, vamos pensar, teste, escala, é a mesma coisa aqui neste contexto, tá? A escala de bem-estar psicológico vai trazer 6 dimensões aí, que envolve esse bem-estar nosso, tá? Quais sejam aqui? Eh, mas antes disso, a gente falar que bem-estar não é só ausência de sofrimento, né? Não tenho sofrimento, então tá ok. Não, podemos cultivar aí, podemos nos direcionar para um bem-estar maior, né? Um bem-estar em crescimento. É construir uma vida plena, com propósito, relações saudáveis e as conquistas, né? As nossas realizações, tá? Então, as 6 dimensões, né? Estão aqui, as 3 primeiras, as relações positivas, então a escala vai trazer como é que está a sua pontuação em relação a 6 dimensões. Tá? Por exemplo, nas relações positivas, é a gente pensar os vínculos de confiança que nós temos e apoio mútuo que nutrem aí a nossa alma, nutrem ali as relações de uma maneira bastante positiva e você estar em relacionamentos que mais te fortalecem ou não, né? Que temos ali o conceito também, por outro lado, de relações tóxicas, a gente ouve falar muito sobre isso também, né? Que aí, né, essa dimensão do bem-estar vai, né, estaria bem baixo. E do modelo PERMA, né, é o R de relacionamentos, né? O PERMA é um acrônimo, tá? A letra R significa aí relacionamentos positivos, tá bom? Então, a gente ter essa primeira dimensão. A segunda dimensão é a autonomia, a gente ter ali a capacidade de se posicionar, de colocar as próprias opiniões, valorizar seus próprios valores, né? A gente não se calar diante de um contexto que você não está concordando. E sem ali a preocupação de ter uma aprovação externa, de, ai, será que estão me entendendo? Será que estou sendo aceita nessa minha opinião? Sem essa preocupação, né? E dentro do modelo PERMA, isso significa autenticidade e as forças de caráter. Inclusive, né, foi uma das tarefas, né, a gente conhecer as nossas forças de caráter também no grupo de aquecimento, tá bom?
A terceira dimensão aqui é o domínio sobre o ambiente. A gente ter, né, significa sentir que conseguimos organizar a nossa vida, perceber ali as responsabilidades e a eficácia de nossas decisões, né? A gente ter ali o controle, da nossa vida. Minimamente, né? A gente ter minimamente o controle e o direcionamento daquilo que você está realizando, né? É bem isso. A gente ter a nossa vida organizada, conduzida, bem conduzida, tá? E dentro do modelo PERMA, o Achievement, né? Que é aquela, uma autorrealização. Você tá ali, né? Tem uma organização da vida daquilo que você quer realizar e você vai realizando, né? Pequenos passos ali, você vai conseguindo, essa realização aí, é, da própria vida, tá bom? Então, aí é o quarto, né? A quarta dimensão trata-se do crescimento pessoal, a gente ter essa abertura, novos aprendizados, a evolução contínua, né? Da escala PERMA é o E de engajamento, a gente ter esse engajamento na vida, a gente se impulsionar, a gente ter essa coisa, é uma busca mesmo, né? De aprendizado, de realizar as coisas de maneira diferente, a gente evoluir sempre, né? Aquela questão, do conhecimento nunca acaba, né? Dá para dizer um dia, ah, eu conheço tudo, eu sei de tudo. Não, a gente está ali sabendo, a gente está ali conhecendo, né? Então, que nível, né, que está em relação a esse seu crescimento pessoal, né? O engajamento, nessa sua evolução, tá? Enquanto ser humano, né? A quinta dimensão, trata do propósito de vida, como é que está ali a minha escala em relação ao propósito de vida, eu tenho um direcionamento ali, uma meta específica, estou seguindo em direção a isso, esse senso de contribuição, pensando o propósito de maneira ampliada também, não só você com a sua vida, né, mas de uma maneira social, comunitária, vida histórica, tá? E do modelo PERMA é o M de mini, de significado, significado e propósito, né? Estou aqui falando bem simplificadamente cada uma das dimensões, mas cada uma delas vale a gente debruçar mesmo, conhecer, aprofundar, nesse sentido, tá bom? E a sexta dimensão, a autoaceitação, né? A gente reconhecer, né, as nossas qualidades, né? Quando a gente fez ali o teste via de caráter, ter lá 24 forças de caráter, aí ter um ranking aí das forças, é um processo de autoconhecimento, né? Você reconhece essas forças em você, né? Por outro lado, reconhece os próprios limites. Ó, eu consigo até aqui, o que eu posso é isso, né? Que aí, né, por exemplo, hoje estou com, o braço dominante engessado, já estou com algum tempo, e o quanto que faz falta, né? Mas, apesar dessa falta, apesar desta limitação, o que que eu consigo fazer aí? Eu venho, né, habilidosamente utilizando bastante o braço esquerdo e me descobrindo nesse sentido também, fazendo novas conexões neuronais, novas sinapses, né? Porque é um aprendizado, né? A gente prestar atenção, cada movimento, escovar os dentes, prender o cabelo, enfim, é, coisas corriqueiras que no, né, em condições normais faz no automático. E ao me ver limitada por um momento, eu tive que, fazer um novo aprendizado ali, né? E hoje já estou mais habilidosa, vamos dizer assim, com a mão esquerda. Então, apesar das limitações, né, eu consigo fazer, né? Eu posso até aqui. Por exemplo, eu não consegui lavar louça, né? Tentei até, né? A teimosia aqui, ver a louça daquele jeito, né? Tenta, né, fazer alguma coisa, mas aí não deu certo, né? Foi perigoso até quebrar alguns pratos. Então eu falei, não, isso não vai dar, né?
Mas aqui a gente está falando de uma maneira bem amplificada de autoaceitação, né? A autoaceitação da própria história de vida, da sua trajetória, do que foi possível e do que é possível daqui para frente, do que é possível almejar, aí pensando junto o crescimento pessoal. Então, como é que, né? Cada uma das 6 dimensões são muito importantes para a gente pensar, analisar, e é possíal, né? A boa notícia é essa. É possível desenvolver, é possível dar um passinho a mais, é possível a gente, né, debruçar um pouquinho a mais e, né, ver uma evolução daqui a um tempo. Né? Inclusive, a escala, né, do bem-estar psicológico que a gente aplica antes de um processo aí de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, psicoterapia, grupos, alguma coisa, e ao final também, né? Se é um grupo ali com 8 sessões, 12 sessões, então aplica-se antes e depois, né? Funciona muito em empresas, porque a gente tem ali gráficos que mostram o antes, né, daquele grupo de colaboradores, funcionários, e o depois, né, da aplicação ali do método em si, principalmente aí a psicologia anti-estresse traz, né, treinamentos nesse sentido, para ser aplicado em empresas e escolas e ter o antes e o depois, né? E numa maneira gráfica, visual ali, né? Todo mundo bate o olho, nossa, quanta diferença aqui. Então, essa é uma das escalas que a gente utiliza, tá bom? Tô aqui, né? Trazendo só para o conhecimento de vocês e o que envolve essa escala e a possibilidade também de você realizar preenchimento dessa escala, tá? Deixo o meu contato aqui, porque isso faz parte também de uma consultoria personalizada, faz parte também de outros trabalhos que realizo, tá? Então, é uma escala que dá para utilizar em vários contextos, como venho fazendo, tá bom? Então, hoje, com a questão das tecnologias, né? É um formulário ali no Google Forms, aí vai gerar o próprio resultado, gera o próprio gráfico, então fica tudo muito mais fácil, né? Então eu consigo realizar aí, mesmo com a mão esquerda só, eu consigo fazer, tá bom? Então, aí, né, destrinchando um pouquinho mais, né, o modelo PERMA, né, Martin Seligman traz ali, funda mesmo, né, a questão da psicologia positiva, o que temos olhado sobre o que funciona, né? Porque até então, lógico, né, todo o contexto histórico que exigiu que a gente olhasse, né, só para os transtornos, principalmente ali do pós-guerra, muitas pessoas em sofrimento, e o que que era isso, o que que foi aquilo, né? E as iniciativas científicas eram para esse sentido, vamos cuidar destas pessoas. Então, a gente olhou muito, né, por décadas para os transtornos e deixamos de lado o que estava funcionando, né, as superdotações, e hoje a gente fala, né, de altas habilidades e tudo mais, né? E vem a psicologia positiva trazendo o que que a pessoa tem de bom e que pode melhorar, né? Então, relações, né, PERMA, né, é do inglês, logicamente, né? Primeira coisa, positive emotions, né? Por isso que o altas emoções está super dentro de tudo isso também, né? Que a gente trabalhar as emoções positivas, né? É uma questão diária, né? Como se alimentar todos os dias, a gente se alimentar e se promover emoções positivas todos os dias, né? E de engagement, estado de fluxo e envolvimento total, né? É o engajamento, o envolvimento, e você estar presente ali, né? Aí vem a questão, né, do mindfulness, né? No português, atenção plena, mas acho que todo mundo entende já o termo mindfulness, a gente está ali entregue para aquele momento. Coisa simples da vida, né? Como disse, né? Tive que aprender a escovar os dentes com a esquerda. E é um aprendizado, é o mindfulness ali, estou alcançando, estou fazendo o movimento correto, né? Então, pequenas ações do nosso dia a dia que a gente pode prestar plena atenção, né? Aí vai trabalhando, né, esse envolvimento total que fala, né, nesse pilar aqui, tá bom? R de relacionamentos, é lógico, né? A gente vai pensar relacionamentos positivos, mas relacionamentos não tão positivos, o que podemos fazer, o que podemos melhorar?
né? E o quanto que as conexões positivas, né, nos conecta positivamente também, né? É uma reciprocidade que a gente constrói com as pessoas, né? M de meaning, né? Significado e propósito, é você ter um direcionamento ali da sua vida e você mirar, né? E se sentir realizado, né? Aí vem junto com outro pilar do aqui, vamos dizer, a realização, autorrealização é o seu propósito de vida ser acontecendo, sendo realizado e você realizando. Então, um conjunto aqui, né, dos pilares, né, uma coisa vai levando a outra, né, e quanto mais realizado você se sente, você tá ali mais grato pela vida, você tá ali acionando emoções positivas também, aí você se fica, né, então, todos os pilares vão conversando. Aqui estou trazendo de maneira muito didática. Então, tudo isso, né? É possível da gente mensurar hoje, tá? Que nível eu estou, né, em relação a tudo isso, que é a escala que eu estou trazendo hoje, tá? Uma escala muito simples, tá bom? Entra lá no nosso grupo, de aquecimento, entra lá na área de membros, que vai estar tudo lá, né? Mesmo que esteja vendo o vídeo, outubro, novembro, final de 2025, o grupo vai estar lá, né? A parte, né, gratuita ali da área de membros vai estar aberto o tempo todo. Então, a qualquer momento, você pode fazer a sua jornada de florescimento também, né? O bem-estar é construído todos os dias, unindo propósito, crescimento e relações positivas. Então, a gente trabalhar isso nesse momento é a desculpa, vamos dizer assim, do Setembro Amarelo, mas a todo momento a gente poder trabalhar isso. Por isso que o convite fica aberto ali, a área de membros fica aberta, tem uma parte gratuita que você perceber ali dentro, e lá dentro vai estar tudo o que eu estou compartilhando nesse grupo de aquecimento. Então, entra lá no grupo também, né? Se puder estar participando. Ali, é um grupo ali silenciado, respeitoso, bem bacana, tá? E meu convite, né? Se você está pronto para florescer, você quer aplicar aí as emoções positivas, forças de caráter, mensurar aí os seus níveis de bem-estar, ir mais além disso tudo, né? Então, tenho aí a consultoria personalizada, né? Uma sessão única, então, utilizo ali, além dessa escala, outras escalas, para a gente realmente ter um mapeamento a seu respeito, nesse sentido do florescimento e pensar ali o fortalecimento da psicologia anti-estresse. É um dos caminhos aqui que eu estou apresentando hoje para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E é claro, fica aquele convite para se inscrever no canal, se faz sentido, compartilhar com os amigos e vamos juntos espalhar saúde mental e emocional, tá certo? Obrigada.